Como anda a troca entre São Paulo e Botafogo? Preciso falar especificamente de Savarino e também Vitinho. Informação no São Paulo diz respeito a Gabriel Pirani, o ex-jogador do Santos, pode ser contratado. Últimas no mercado, bastidores e finanças. Quero te falar sobre a Sul-Americana, que promete bastante para 2026, especialmente pela presença de brasileiros. Atlético Mineiro, São Paulo, Grêmio, Santos e Bragantino serão os representantes do Brasil. A gente ainda terá o Corinthians ou o Vasco, aquele que perder a Copa do Brasil, se junta a esses times que eu citei. Entre os argentinos, River Plate e São Lourenço estão confirmados. A gente também vai ter a presença da Universidade do Chile, do Milionários e do Olímpia. É bem verdade que há vários outros times bem baba, muitos que a gente pouco escuta falar, mas a julgar pelos brasileiros e pelos argentinos, já dá para imaginar uma Sul-Americana bem interessante para a próxima temporada. Fase de grupos inicia-se em 7 de abril. Bora falar agora sobre São Paulo, Botafogo e aquela troca que poderia chegar até 3 jogadores de cada time. Preciso contar para vocês, notícia desse sábado, que Savarino e Vitinho estão praticamente descartados. Eles eram 2 dos principais alvos do São Paulo. Vou dizer mais, o Botafogo, num primeiro momento, até condicionou ou recusou colocá-los no negócio. Depois acabou aceitando, tudo para ter Ferrarese e Pablo Maia. Mas o Vitinho só quer conversar sobre a possibilidade de uma saída do Botafogo para clubes brasileiros a partir da metade do mês de janeiro. Isso porque o Vitinho ainda sonha em jogar na Europa e a prioridade é por ofertas de lá. O Savarino tem relutado com a ideia de trocar o Botafogo pelo São Paulo. Ele entende que vai ter mais protagonismo no Rio de Janeiro jogando a Libertadores do que no São Paulo participando da Sul-Americana. Diante desse cenário, só uma enorme reviravolta faria com que esses 2 atletas, o Vitinho que é lateral direito e o Savarino que é meia, estivessem nessa negociação. Pablo Maia também está exigindo mais dinheiro do Botafogo para que se torne reforço botafoguense. As conversas continuam, mas seguem em compasso de espera. O grande problema nem tem a ver com os clubes, mas sim com os jogadores que precisam aceitar tais transferências. E a força política de Júlio Casares vai de mal a pior. Nessa quinta-feira ele conseguiu a aprovação da proposta orçamentária para 2026, mas votação extremamente apertada, algo bem pouco usual desde que ele se tornou presidente do Tricolor. Foram 112 votos a favor da aprovação contra 107 contrários. Detalhe, esse é o tipo de votação que passaria com enorme tranquilidade, mas membros da oposição se juntaram e decidiram votar contra a projeção orçamentária por entenderem que precisavam se manifestar e protestar contra a gestão do Júlio Casares, marcada nessas últimas semanas por uma série de problemas. Teve a goleada por 6-0 contra o Fluminense, teve a questão das canetas de emagrecimento usadas em jogadores do time principal, o principal de tudo, o escândalo envolvendo aluguel e venda de camarotes de forma clandestina. Enfim, um verdadeiro caos se instalou no São Paulo. Só para completar, dentro do Tricolor, muita pressão para que Douglas Schwartzman e Mara Casares sejam expulsos do Conselho Deliberativo. A dupla, inclusive, votou para aprovação da peça orçamentária de 2026, que prevê uma arrecadação acima de 900 milhões de reais e um superávit de mais ou menos 30 milhões. Só para completar sobre o São Paulo, informação importante, Tricolor e River Plate, enfim, se acertaram para aquela troca, que fará com que Galopo se torne jogador em definitivo do River Plate, Enzo Dias e Gonçalo Tapia a caminho de forma definitiva do São Paulo. Qual a chance de Gabriel Pirani virar reforço do São Paulo? Fui atrás da resposta depois que, nas redes sociais, o nome do ex-santista passou a ser especulado como possível reforço tricolor. Já quero contar logo de cara que o Pirani foi sugerido por Giuliano Bertolucci ao presidente do São Paulo, Júlio Casares. A relação entre Bertolucci e Casares é bastante boa. Pois bem, Pirani foi revelado no Santos, passou pelo Fluminense e atua nesse momento no DC United, da Major League Soccer. Dá para dizer que a temporada dele foi boa, apesar de o time não ajudar. 29 partidas, 8 gols e 3 assistências, titular absoluto. O nome foi repassado ao Júlio, que sugeriu ao pessoal do departamento de futebol. Crespo e companhia ainda não tomaram a decisão sobre o Pirani. Mas o que mais vai pegar é a necessidade de compra. O Pirani, em outras oportunidades, já foi sondado por clubes brasileiros. E em todos os casos, o DC United disse que não tinha nenhum interesse em emprestá-lo. Como você sabe, o São Paulo busca contratações gratuitas de jogadores livres ou que possam chegar emprestados, na pior das hipóteses, na base da troca.
e a pedida do DC United gira entre 2 e 3 milhões de dólares. Esse pode ser um impeditivo do negócio. Também contei com exclusividade nas minhas redes sociais nessa sexta-feira que o tricolor emprestou o goleiro Jandrei e o Patrick Lanza, ambos para o Juventude. O Jandrei já estava emprestado, o contrato de empréstimo terminou e o São Paulo concordou com o repasse do jogador por mais uma temporada. O Patrick vai em busca de mais minutos no São Paulo, jogaria muito pouco. Quero falar agora sobre o São Paulo. Vazou a projeção financeira do tricolor para 2026. Nessa quarta-feira, numa reunião marcada por protestos fora do estádio, conselheiros foram apresentados aos números que o São Paulo imagina para 2026. Eles têm até a noite dessa quinta-feira para votarem a favor ou contra. Há um movimento, inclusive, de opositores para reprovar essa peça, não tanto por conta dos números, mas como forma de protesto em relação à gestão de Júlio Casares. Queria apresentar para vocês o que o São Paulo imagina para o próximo ano no que diz respeito a finanças. Receitas do São Paulo devem bater na casa dos 932 milhões de reais, um pouquinho menos do que o São Paulo vai fechar em 2025, quando o tricolor estima ser capaz de arrecadar 970 milhões de reais. Em relação a despesas, falei 932 milhões de receita para o ano que vem, despesas de 894 milhões, o que garantiria um superávit ou um lucro de 38 milhões de reais no próximo ano. São Paulo espera arrecadar com seu departamento de futebol 487 milhões de reais. O restante da receita viria com shows, estádio, patrocínios, direitos de transmissão, bilheteria, entre outras arrecadações. Para completar, também está escrito nessa projeção orçamentária a necessidade de o tricolor faturar 180 milhões de reais com vendas de atletas. Quero fechar essa participação, esse boletim sobre o São Paulo para contar que as despesas com o profissional devem girar na casa dos 542 milhões de reais, mais 59 milhões com categorias de base. Que nota você dá de 0 a 10 para a atual gestão do tricolor? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? E que história é essa de que Brenner, ex-atacante do São Paulo, pode parar no Palmeiras? O Brenner está à procura de um clube no Brasil. Jogador formado no São Paulo, vendido para o Cincinnati, revendido para o Udinese, não conseguiu emplacar na Itália e disputou em 2025 o campeonato americano pelo Cincinnati. Jogou pouco, embora enquanto esteve em campo foi bem. 10 partidas, 6 gols e uma assistência. Ainda assim, Cincinnati decidiu não ficar com o atleta e o devolveu para o Udinese, que busca soluções. Até por isso, o Brenner tem sido oferecido para clubes brasileiros. Foi assim com o Cruzeiro, foi assim com o São Paulo, foi assim também com o Palmeiras, que ficou de avaliar os prós e contras. Verdão vai perder nos próximos dias o Bruno Rodrigues, que está fora dos planos do técnico Abel Ferreira. Até por isso, o treinador português e a sua comissão receberam uma série de vídeos e dados do Brenner para que eles possam avaliar se vale a pena avançar ou não nessa negociação. Jogador de 25 anos de idade que atua como centroavante, embora também tenha mobilidade para jogar fora da grande área. O contrato dele com a Udinese se encerra em junho de 2028. Só para completar em relação ao Brenner, embora bastante gente em relação a jornalistas afirme que Brenner será jogador do São Paulo, a informação que eu tenho é de que o tricolor não conta com o atleta por entender que seus 3 centroavantes que voltam de contusão já são suficientemente capazes de entregar para a camisa 9. O São Paulo terá as voltas de Caleri, de Jean Francisco e de André Silva. Hora de falar sobre o São Paulo para contar que as negociações pela renovação de contrato de Rodriguinho não avançaram. Meio atacante de 21 anos de idade, que é pretendido pelo Botafogo e também por times da Europa. E esse é o grande problema. Como ele tem contrato com o São Paulo somente até 31 de dezembro de 26, ou o São Paulo vende o Rodriguinho agora, em janeiro, ou vai correr enorme risco de vê-lo assinar um pré-contrato com qualquer outro clube em julho, deixando o São Paulo sem custos no fim da próxima temporada. O São Paulo tenta há meses a extensão do contrato com o Rodriguinho, mas tanto a questão financeira quanto a falta de perspectiva de ser titular absoluto fazem com que Rodriguinho e seu empresário não avancem nessas tratativas. Gostaria muito de saber de você, São Paulino, o que você pensa sobre o Rodriguinho. Tem futuro? Tem potencial? Melhor negociá-lo agora ou correr o risco de perder o jogador de graça em dezembro de 2026?